Olá, reikianos. Sou Sérgio Silveira, o atual presidente da APRE, e irei falar, neste vídeo, das ramificações do Reiki no mundo, ou chamada de linhagens de Reiki. Vocês vão hoje aprender que as técnicas e os métodos de ensino sofreram várias alterações e vários Reikis, ou vários ramos de Reiki, evoluíram. O que é facto é que todos os métodos funcionam e todos derivam dos ensinamentos de Aio Takata, Senhora Takata. O que sabemos é que após a morte da Senhora Takata, formaram-se nos Estados Unidos dois grupos de mestres, professores, ou seja, a IRA, que é American International Reiki Associations, liderada pela doutora Barbara Weber Rey, e o Reiki Alliance, liderada por Paul Mitchell e Elias Fili Furumoto, a sua neta da Senhora Takata. O que sabíamos dos dois grupos espalharam mundialmente o Reiki. Ambas as associações fazem questão da comprovação da linhagem direta de Usui, ou seja, Usui, Hayashi e Senhora Takata, e Elia Fila Furumoto fundou a organização Reiki Alliance e intitulou-se a Grande Mestre de Reiki, juntamente com muitos mestres de Reiki, perto de 1981. Fundou uma organização sem fins lucrativos que possui aproximadamente 100 mestres inscritos como seus membros até 1990. O que sabemos é que eles trabalhavam em conjunto, mas não se entendiam muito bem com a outra associação. A maioria deles tinha sido ensinada por Aio Takata e a Aliança, ou Reiki Alliance, teve uma abordagem espiritual e diferente do Reiki tradicional da Senhora Takata. Ela sustentava que a verdade vai diretamente ao coração dos que desejam se abrir para o Reiki, e essa linhagem, que era da doutora Barbara Weber Rey, criou em 1992, chamou-lhe de realmente Reiki Associations, que era ensinado de uma forma parecida com a Senhora Takata, mas difundia um conhecimento de forma diferente. Aí ele também chamou-se da técnica de Reiki Radiance, que nós já ouvimos falar em Portugal e há alguns mestres. Os negócios baseados na associação desenvolveram-se para a investigação, para aspectos científicos, no Reiki na cura. A doutora Bárbara fundou o Centro de Documentação de Reiki e realizava conferências, simpósios e exposições e comprometeu-se igualmente no ensino de professores. Ambas as associações trabalham da mesma forma. Iris Escuro, uma das alunas da Senhora Takata, não concordava com os preços praticados pela sua mestre e começou a ensinar Reiki a preços muito mais acessíveis, introduziu práticas tibetanas, o que trouxe um grande impacto na ramificação do Reiki. A senhora Iris Escuro era prima da Senhora Takata. Conheceu Arthur Robinson, um outro americano, que adicionou ao Reiki mudras e símbolos tibetanos, criando um novo sistema chamado de Raku Kai Reiki. Estamos a falar outra linhagem. Desta nasceram outros sistemas como Reiki Usui tibetano, o Shambhala Reiki, o Reiki tibetano e o Vraja Reiki, todos muito da origem tibetana. Em 1995, Diana Stein começou a divulgar e ensinar o Reiki essencial com a publicação de um livro onde aparecem os símbolos de Reiki que até então eram considerados secretos, bem como alguns dos elementos tibetanos introduzidos por Iris Escuro e Arthur Robinson. É através deste livro que se dá em Portugal a grande propagação do Reiki essencial, que tem por base o Reiki Usui tibetano. E hoje nós ensinamos o Reiki essencial de uma mistura desses Reikis. Estas variações tornam o Reiki acessível a um maior número crescente, tanto pela divulgação como pelos preços praticados, muito mais baixos que na época. A alteração mais significativa que ocorreu com as ramificações do Reiki foi o número de sintonizações praticadas em cada sistema. Foram alteradas e o Reiki essencial, neste momento, tem uma por cada nível. Uma vez iniciado, um praticante de Reiki passa a pertencer a uma árvore genealógica do Reiki que expressa a linhagem do seu mestre e de todos os que antecederam até ao nome de Mikao Usui. As linhagens hoje são descritas relatando o nome dos mestres que iniciaram até chegar ao último nome. Dando um exemplo disso, por exemplo, Mikao Usui iniciou Hayashi,
que entretanto iniciou a Takata, a senhora Takata, e esta iniciou os 22 mestres conhecidos mundialmente. Estas são as linhagens que nós vamos falando. Este é o conhecido como um dos ramos da linhagem do Reiki tradicional. Como vê, corresponderia a uma árvore genealógica como fosse um estudo da origem de uma família. Basicamente, desde os nossos avós, tetravós, até o momento. Neste caso, no Reiki, refere-se à passagem de energia de Reiki, como o Reiki nos chegou até nós, atualmente. Saber a sua linhagem é interessante, mas só por si não é indicador que essa é mais importante. Apenas reflete os percursos, muitas vezes culturais, que o seu mestre e os seus mestres traçaram para chegar até Mikao Usui e desses até a si. A passagem por esses mestres diferentes pode muitas vezes criar algumas discrepâncias, trazer alguma confusão aos alunos. Muitas vezes tem muita mistura, muita forma diferente de ensino. Mostra também as influências nos conteúdos teóricos e práticos dos ensinamentos que recebemos dos nossos mestres de Reiki. Muitas vezes é importante parar para pensar se vale a pena seguir aquela linhagem. É por isso que encontramos mestres com características dos ensinamentos tibetanos ou de outras linhagens como, por exemplo, Osho, Kauna, tradicional, japonês, Jinkan Reiki, etc, etc. Acreditamos que isso não interfere no valor da energia. Muito importante salientar. Não há um Reiki melhor do que o outro. Muito importante salientar. O importante é que se sinta bem com a energia criada na iniciação pelo seu mestre. Isto é fundamental e é de coração. É possível que um praticante de Reiki pertença a mais de uma linhagem, até queira fazer mais que um curso. Tudo depende da linha ou linhas às quais pertence o mestre que o iniciou, ou quantos cursos e mestres ele teve. É por este motivo que encontramos algumas diferenças entre reikianos no seu método de aplicação do Reiki. Algumas técnicas são usadas num Reiki e não são usadas no outro, ou, por exemplo, o uso dos símbolos ser diferenciado de uma linhagem para outra. Assim, um mestre de Reiki terá incorporado os conhecimentos adquiridos pelos seus antecedentes de acordo com as influências recebidas, principalmente quando se trata de conhecimentos oriundos do Ocidente. Vamos sempre entender que hoje temos esta diversidade. Quem fez vários cursos e teve vários mestres pertence a várias linhagens, simplesmente. Mas isso não quer dizer que esteja mais capacitado energeticamente do que os outros mestres. Importante. Muitas vezes acham que isso traz mais vantagens, nem sempre. O importante neste caso é quando se dedica à prática e ao aprofundamento dos estudos, procurando cada vez ser melhor. E os mestres têm de aprofundar os seus conhecimentos. Espero ter esclarecido as linhagens do Reiki. E no próximo vídeo falarei da mestre de Reiki, Diana Stein, a mentora do Reiki essencial no mundo. Até já e subscrevam o nosso canal. Obrigada!